Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. FATN11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 75,00. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 13,47%. Em primeiro lugar, isso é um dividendo alto para um fundo de tijolo e também esse dividendo é alto para quem tem um fundo nessa base aqui de R$ 75,00. Quem tem um fundo lá na sua base normal, na base 100, não é todo esse dividendo que está recebendo. Atualmente o fundo está num PVP de 0,76, isso indica 24% de desconto. É um fundo que negocia com média liquidez, uma média de 680 mil por dia, e ele vem de uma variação negativa de menos 11% nos últimos 12 meses. Ao contrário dos fundos e ações que recentemente começaram a se recuperar, esse fundo caiu. E por quê? Na minha humilde opinião, é único e exclusivamente porque ele começou a diminuir as suas entregas de dividendos, que a gente vai ver mais à frente. Então o que a gente observa? Nos idos de 2020, esse fundo tinha uma liquidez muito baixa, então ele tinha oscilações para baixo e para cima, com pequenas movimentações, dava toda essa oscilação, mas o fundo orbitava em mais ou menos R$ 100. Já no ano de 2022, para a virada de 2023, o fundo começou a orbitar na faixa de R$ 92, R$ 93. O fundo começou a orbitar na faixa de 92, 93, com algumas oscilações para cima e para baixo. E findou lá no ano do início, no início de 2024, ele findou ali já próximo dos R$ 100. E aí, desde 2024 para cá, o fundo entrou numa queda. Primeiro ele começou a estar no patamar de R$ 90, teve uma queda gigantesca, até mais ou menos 70 e poucos reais, e agora ele se mantém nesse patamar com uma pequena tendência de queda. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor geral, ele é de mandato renda, é um fundo de lajes, tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e vamos também deixar para ver lá dentro sobre vacância do fundo. É um fundo que atualmente está ali com quase 17 mil cotistas e ele possui mais de 4 milhões e 200 mil cotas emitidas. É um fundo que vale atualmente R$ 98 e ele tem um valor de mercado de 416 milhões. E aqui está a situação, o fundo estava entregando 85 centavos e as suas duas últimas entregas foram de 80 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, e antes da queda recente aí do fundo, o fundo estava vindo com rentabilidade ali até próxima do CDI, né, com uma boa rentabilidade. E com essa queda recente da cotação, interferiu um pouco na rentabilidade do fundo. Então, atualmente, o fundo vem com 16% de rentabilidade, o CDI 51, o IPCA 34, o IFIX 17, o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, vem ali com 64% de rentabilidade. Continuando no site, a gente vê aqui sobre o Dividend Yield entregue pelo fundo. Então, o Dividend Yield do fundo vem crescendo. Parte disso, realmente, ele vinha levantando seus dividendos, mas principalmente esse finalzinho aqui se deu mais em razão da queda da cotação do que aumento de dividendos, porque inclusive houve até uma pequena queda nos dividendos. Só que a cotação caiu tanto que aí o Dividend Yield se eleva. Então, atualmente, o Dividend Yield do fundo está liberando 1% ali de entrega. Nominalmente dizendo, o fundo vinha com uma boa crescente, ó. Ele chegou começando a entregar ali 57, 60 e poucos centavos, no seu auge ali entre 86 e 90 e pouco, e aí ele ficou estabilizado, ó, entre 83 e 85, e ele reduziu recentemente as suas entregas para 80 centavos. Então a gente vê nominalmente, né, os valores de entrega. No dia 10 de março, o fundo pagou no dia 18 de março essa quantia de 80 centavos. Os vídeos são gravados com 2 semanas de antecedência. Provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, ainda não vai ter sido anunciado os dividendos de abril, mas pelo que eu vi no relatório, a gestão consegue entregar esses 80 centavos ou até mesmo voltar para os 85. Mas o resultado operacional do fundo está na casa ali de 70 e pouco, no máximo 80 centavos. Esse valor que ele está entregando um pouco a mais é em razão das vendas que o fundo está fazendo com lucro. Isso vai trazer um resultado não recorrente para o fundo e possibilita ele entregar um pouquinho mais. Mas ainda assim, mesmo que a entrega de dos dividendos do fundo caísse para 75 centavos, considerando um fundo de base 100, eu ainda acho que seria um bom dividendo. Mesmo, agora imagine ele a R$ 75 entregando 75 centavos, eu considero ser um bom dividendo entregue, caso, né, haja uma redução na distribuição dos dividendos.
Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível e que vocês nos ajudam imensamente. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda vai ter vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você participa do grupo do Telegram, tem preferência quando pede vídeo no canal. Além do mais, nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, além de você ter um ótimo produto, vocês também nos apoiam financeiramente. Então, desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos ainda com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis, com conteúdo muito agregador. E na aquisição desses e-books, vocês apoiam o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. E por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente a doação da construtora incorporadora Água. Fez uma doação aí para o nosso Pix. Saibam vocês que todo e qualquer valor doado ajuda demais. Muito obrigado. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. É o relatório mais recente entregue pelo fundo. Dentro aqui dessa primeira parte, a gente vai ver o seguinte. As taxas cobradas pelo fundo, 0,8 aí. Depois nós vamos ver na prática, né, o que isso representa. Um dos destaques do fundo é que eles compram imóveis e reformam e já mobiliam os imóveis. Nesse formato aqui, ó, plug and play. Significa que os inquilinos vão lá e só conectam os computadores, já vai estar tudo pronto, eles não têm que fazer nada. E em razão disso, eles conseguem ter contratos aí bem interessantes. O foco dos inquilinos do fundo são do middle market, ou seja, empresas de médio porte, e eles têm uma ocupação interessante. Quando saem, a taxa, o tempo que eles gastam para recompor os inquilinos é em média 13 dias, e tem casos que antes de sair, né, antes de desocupar, já tem novos inquilinos para entrar nos imóveis. Recentemente, eles conseguiram aumentar de 25 mil metros quadrados para 27. Hoje, eles possuem 93 lajes. Então, note que é um fundo que não é gigantesco em termos de tamanho, mas eles têm 93 andares em 53 edifícios diferentes, com 91 inquilinos diferentes. Ou seja, praticamente cada inquilino ocupa pequenos espaços. Venhamos e convenhamos que, frente a alguns fundos aqui, que às vezes tem um prédio inteiro, um inquilino, aqui cada inquilino ocupa um andar. Mas isso aqui, para mim, eu vejo mais como sendo vantajoso do que como sendo algo ruim. Porque ele pulveriza a sua base de inquilinos e, se um ou outro sair, isso não impacta severamente o fundo, né? Continuando aqui no relatório, aqui ele traz algumas informações de destaque. O número de cotistas vinha numa decadente, né? Isso eu vejo até de forma normal, porque estava vários e vários fundos também com uma decrescente. Qualquer coisa, você pausa aqui nessa parte para você ver os números aí informados pelo fundo. Aqui ele traz alguns destaques. Ele entregou 80 centavos e ele fala das suas últimas aquisições e como que formou esses resultados. O porquê que nesse mês ele teve uma despesa um pouco maior. Então aqui ele fala todas essas informações, eu não vou entrar com muitos detalhes. Então também teve as compras aí, ó, o TJKB que entrou para dentro deles. Eles estão vendendo um imóvel dentro desse TJKB aí, pode ser que traga um não recorrente para o fundo. Eles estão vendendo, tem recursos advindos de venda de imóveis aí que estão gerando extra para o fundo. Pode ser que eles consigam vender um imóvel aí lá do Breve 11 e isso pode gerar até 500 mil aí de ganho de capital. Isso ajuda e muito nas distribuições do fundo. Só que ele fala por que da despesa, né? Por que teve acréscimo. Não vou ler isso aqui com detalhes, mas qualquer coisa você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada com atenção, ele explicando o porquê que são situações atípicas aí que geraram um impacto maior aí de despesas. Aqui eles falam das recentes aquisições. Parte dessas aquisições ele pagou um pouco em dinheiro, outra parte eles pagaram com cotas do próprio fundo, ó, na base 100. Isso aqui foi bem interessante. Aqui dá pra gente ver como é que é esse sistema de plug and play, né? São imóveis já mobiliados, ó. Tudo direitinho para já chegar lá e apenas conectar os notebooks ou os computadores. Aqui eles continuam falando o resto das aquisições que o fundo fez, mais ou menos o que foi incorporado aí ao fundo. E aqui a gente chega nos indicadores do fundo. Atualmente a vacância do fundo está em 4,9%. Ele está com 95,1% de ocupação, que é uma ocupação bem interessante para o segmento de lajes. E nesse momento a gente vê que vários e vários fundos vêm sofrendo bastante com vacância. Vencimento dos contratos. Ele tem uma diluição no decorrer dos anos aí, sendo que todos os anos tem vencimento. Para esse ano 2025,
vão vencer 6% dos contratos, e nos demais anos tem um percentual considerável de vencimento dos contratos, mas até aqui o fundo vem se mostrando que eles têm como fazer uma boa gestão disso, e que quando dos vencimentos dos contratos e acaba ocorrendo a saída dos inquilinos, eles fazem uma boa recomposição dos inquilinos de forma rápida, né? Então eu vejo isso aqui, apesar disso aqui ser um número a ser observado, eu não vejo como preocupação, pelo menos não por enquanto. Além do mais, tem as reajustes, e os reajustes ocorrem em todos os meses do ano, e é de forma até bem distribuída, não tem nenhum destaque assim muito grande, então quase todo mês vai ter, todos os meses vão ter algum percentual interessante aí, e tem meses que chega a ter até 10% dos contratos aí podendo ter reajuste. O prazo médio dos contratos do fundo dos aluguéis são de 3,3 anos. Aqui a gente vê o que vem gerando de receita. Os inquilinos do fundo tá num bom patamar aí atualmente, ó. Ele teve uma boa elevação, chegou até ser R$100 por metro quadrado e atualmente está na casa de 125, quase 130. Os seus inquilinos ali, quase que 50%, eles são reajustados os contratos pelo IPCA e os outros 50% pelo IGPM. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ou já teve esse fundo no seu portfólio? E mais, você tem algum fundo do setor de laje no seu portfólio? Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Toda vez que eu trago algum fundo aqui, eu tento ser o mais transparente possível no sentido se eu tenho ou não o ativo. Então, eu sou conflitado ao falar desse fundo porque eu tenho ele tanto na minha carteira fechada quanto na carteira pública do canal. Gosto do fundo, acho que a gestão vem fazendo um bom trabalho no fundo, tem alguns pontos a serem observados, como todo e qualquer ativo de renda variável. Ele possui riscos inerentes ao fundo, mas eu acho que numa carteira diversificada, esse é um fundo aí que pode ser colocado aí dentro de uma carteira diversificada. Como eu já antecipei lá atrás, pode ser que no momento que ocorra, de certa maneira, um equilíbrio aí dos aluguéis, ocorra até uma diminuição nos dividendos entregues do fundo, ainda mais. Pode ser que caia ali para 75, talvez 70 centavos. Principalmente nos patamares atuais de cotação, eu acho um ótimo dividendo, porque uma cotação a R$75 entregar, mesmo que fosse 70 centavos, 75, já seria algo excelente. Os atuais 80 eu vejo como sendo muito bons também. Mas assim, quando você se posiciona em um ativo, você tem que estar ciente se tem ou não recorrentes, se aquele dividendo é sustentável, se em algum momento pode ocorrer queda. Por quê? Quem entrou nesse fundo pelos 85 centavos e agora vê 80, e na minha opinião pode até ser que caia mais, daqui a pouco se frustra e acaba, né, não entende a real situação do fundo. E também não entende a realidade, enfim. Então veja se isso é para o seu perfil, se é algo que se adequa a vocês, né? E mais, o fato de eu estar falando a respeito do fundo, de eu ter o ativo, isso não significa que ele seja bom ou ruim, nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Cuidado vocês que compram ou vendem algum ativo quando você vê alguém aí na internet falando do ativo, né? Às vezes a pessoa pode até ter segundas intenções, pode ter sido patrocinada, a gente não sabe. Então, cuidado. Viu algum ativo, gostou? Aí procure estudar para ver se aquilo é adequado para vocês. Porque senão, o que eu mais vejo aqui nos comentários, né? Volta e meia vem uma pessoa que tá triste, frustrada. Poxa, eu perdi dinheiro nesse ativo, não sei o quê, fundo imobiliário não presta, gestora não presta, esse ativo não presta, poxa. E às vezes, né, muitas das vezes a culpa é mais da pessoa do que... Porque às vezes não entende o risco que está se colocando ali ao comprar os ativos. Outra forma de você, de certa maneira, diminuir muito os seus riscos é você diversificar ou até mesmo pulverizar os seus ativos, porque caso ocorra alguma coisa no meio do caminho aí, isso vai afetar severamente aí o seu portfólio. Enfim, bastante cuidado quando você vai na opinião dos outros aí, né? Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas. Siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e agora a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercícios.
E aquilo que eu falei para vocês, né? Teoricamente aqui, ó, o fundo está entregando ali até dentro, um pouquinho acima das suas capacidades. Pode ser que haja necessidade de o fundo diminuir um pouco as suas entregas, tá bom? A gente vai calcular, como eu sempre faço, e ver aqui na prática, ó, despesas administrativas, o que essas despesas representam frente às receitas do fundo. Então eu gosto de ver na prática, ao invés de olhar para aquelas taxas lá que são trazidas aí, né? Então vamos ver lá, ó, 3.491.000, esse valor aqui vezes 100, dividido por 46.271. Então o que a gente observa? 7,54% é a taxa, o que eu considero aí uma taxa bem interessante, né? E outro ponto interessante, pelo menos a gestão deixa claro, ele faz todo um destrinchamento das despesas e eles ainda fazem uma retirada, né, uma garantia, um tal de FRA. FRA é um fundo de reposição de ativos. Para que serve isso? Vai ajudar nas reformas, vai ajudar em melhorias. Então, eles tiram todo mês uma parcelinha pequena e quando precisa fazer algo, né, eles têm um recurso ali em reservas, né? Aquilo que eu falei para vocês, a composição da remuneração mensal. Então, o que a gente observa? Ó? O fundo estava gerando nos últimos meses, ó, receita de locação e dividendos entre 89 e 91. E aí, não recorrente, ó, receita de vendas 18, 17. Então, primeiro ponto, se tira isso aqui, ó, das contas, né? Isso aqui já reduz o que o fundo tem capacidade de entregar. Vamos esquecer esse não recorrente aqui de 30, algo na casa de 26, 28. Ó. Então, se a gente pega 90 centavos e tira 25, pode reduzir até para 65 centavos. Então, é um ponto a se observar, porque pode ser que futuramente haja uma diminuição aí nas entregas do fundo, né? Mas como eles mesmos disseram, já tem previsão de vender mais imóveis, eles fazem rodízio, eles volta e meia eles fazem venda de imóvel com lucro. Enquanto eles estiverem fazendo esse rodízio aí, eles conseguem destravar, desde que a venda seja com lucro, né, e fazer essas entregas de não recorrente. Mas aqui a gente observa a redução, né, de 85 centavos para 80. Inclusive, depois desse relatório gerencial, já teve mais uma nova entrega de 80 centavos. Né? Então pode ser que o novo patamar de distribuição do fundo, por enquanto, mantenha-se em 80 centavos. Continuando aqui, ele fala sobre a remuneração e faz um comparativo aí, né, frente ao CDI do período. Ele também mostra a remuneração frente ao que ele entregou, o que estava dando de dividend yield, um dividend yield médio de 0,80. Atualmente, frente à cota patrimonial, isso aqui está na casa de 1%. E o comparativo com os pares de mercado aí, ó, o dividendo do fundo é bem superior. Ele tem um portfólio também diversificado em várias regiões lá de São Paulo. Os segmentos dos seus inquilinos também são de diversos segmentos. O fundo mostra a sua liquidez, ela vem caindo recentemente, né? Mas nada muito preocupante. E o número de cotistas também, que já teve um ápice quase 20 mil cotistas, recentemente voltou a reduzir, né, para quase 17. Aguardemos o próximo relatório aí para ver em quanto que está os cotistas do fundo. Aqui ele mostra sobre as alavancagens do fundo. Não é algo aí que vem trazendo grande problemática para o fundo. Nesse outro slide que ele mostra também, um dos CRIs ele começou a pagar os juros aí desde janeiro de 2025 e o outro CRI vai começar a pagar ali a partir de outubro de 2025. Então, quando começar o pagamento desse segundo CRI, aí que eu posso reforçar aquela ideia, né, de talvez diminuir um pouco mais os dividendos. Aqui ele fala que previsão de amortização, 24 parcelas em cada uma das operações. As amortizações não impactarão na distribuição de dividendos. Serão suportados por recursos do principal oferido a partir da reciclagem de ativos por um período de 12 a 18 meses. Então, eles estimam que isso aqui não vai impactar o fundo porque eles preveem vendas, né? Mas se não tiver vendas, pode sim ser que isso afete os fundos aí. Aqui a gente vê uma imagem externa dos ativos, né? De alguns dos imóveis. E aqui a gente vê interno, um por um dos imóveis do fundo. Nos vídeos anteriores eu mostrei todos os ativos internos, né? Dessa vez eu não vou mostrar todos, mas da página 18 até o finalzinho do relatório, a gente vê um por um dos imóveis que o fundo possui. Eu sugiro que se você for cotista ou tiver interesse de ser do fundo, veja aqui até o final para você ver um por um dos imóveis já mobiliadinho internamente, né? É um fundo que eu acho bem interessante essa tese. Inclusive, vários outros fundos do mercado estão agora usando essa estratégia também, estão migrando para esse tipo de tese. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do FATN 11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos.
Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for